O tema do Palavra Profética de hoje é trabalhando a autoestima. Eu quero deixar o texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, que está escrito assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então vou falar um pouquinho sobre autoestima. E esse tema é de suma importância para toda e qualquer idade, pois muitos ainda não têm um conceito definido sobre ela. Por isso, ou sofrem de baixa autoestima, ou mascaram com um superego ou uma estima ou uma autoestima supervalorizada. Autoestima, gente, não é você postar milhões de fotos nas redes sociais com seus gestos, bicos de pato ou se mostrando a todo momento. Autoestima não é se achar a pessoa mais linda do universo. Isso é superego. Também não é se sentir a pessoa mais feia. Isso é baixa autoestima. Autoestima não é se sentir melhor que os outros. Se comparar a outras pessoas para se sentir melhor ou pior que elas é sinal de insegurança, sinal de que alguma coisa está desarrumada na sua cabeça. Então, quando for fazer comparações, use a si mesmo como unidade de medida. O que é autoestima? É a capacidade de gostar de si. Como disse o apóstolo Paulo no texto que citei aqui no início, não é ter um conceito alto demais a respeito de si. E também não é achar que não tem defeitos, mas ser equilibrado, aceitando as qualidades e defeitos a seu respeito. Muitas pessoas usam máscaras para transmitir aos outros uma imagem diferente daquilo que realmente elas são. Muitas usam máscaras da indiferença, mas no fundo estão disfarçando o medo de parecer frágil diante das pessoas. Outros usam máscaras da piada para fugirem de conversas sérias. Eu poderia citar mais uma infinidade de máscaras, tipo aquela pessoa hostil, aquele que finge ser culto e por aí vai. As máscaras trazem uma sensação de segurança e com isso existe o temor em tirá-las. As pessoas usam máscaras por medo de rejeição e não ser aceito e vão levando uma vida de mentiras baseada naquilo que as pessoas pensam a seu respeito, quando no fundo nem mesmo o mascarado se conhece. É necessário conhecer a nós mesmos, como dizia o filósofo, para entendermos os nossos gostos, as nossas virtudes e também as nossas falhas. Entendermos que Deus quer moldar o nosso ser, o meu agir, o meu falar, meus sentimentos. Ele quer fazer parte da nossa identidade. O importante para a nossa felicidade nessa vida não é o carro do último tipo, não é a roupa da moda, não são as mansões, não é ter muito dinheiro na conta bancária. A sociedade valoriza muito o ter as coisas, quando na realidade o valor deveria focar no ser. Os problemas com a autoestima acontecem muitas vezes, como citei até aqui, ou por medo de rejeição, ou necessidade de ser amado, ou desejo de ser aceito em determinado grupo. E todos queremos isso: amar e ser amado, ser reconhecido, sermos aceitos, mas a forma como iremos reagir é isso que vai determinar como trabalharemos a nossa estima. Voltando ao versículo escrito pelo apóstolo Paulo, para se ter uma boa autoestima, não é se achar muito mais do que realmente é ter um conceito equilibrado, é trabalhar o superego que faz tão mal ao ser humano e trabalhar também a baixa autoestima. Então, para trabalhar bem a sua autoestima, se conheça. Você pode até comparar, pode até perguntar, como eu sou diante das pessoas e como eu sou longe delas. Tem um propósito na vida, dependa de Deus. Ele pode te conduzir nas suas realizações. Para transformar a sua autoestima, você deve enfrentar também os seus medos. O medo faz com que usemos máscaras. O medo torna o problema maior do que ele é. O medo nos impede de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. O medo nos impede de confiar em Deus.
O medo torna a nossa estima baixa. E eu encerro aqui deixando o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Saiba que Deus te ama e quer que você tenha o seu ego transformado. Receba essa palavra em nome de Jesus.